Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 4. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões e comentários e não deixe de assistir o vídeo até o final. Estamos aqui com um fundo que está homenageando o mês da Reforma Protestante. Eu estarei agora compartilhando a lição. Peço desculpas porque eu não pude montar os slides como eu gosto, mas hoje estaremos estudando a lição de número 4. O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Texto áureo, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. 3 João 11. Verdade aplicada, o autêntico exercício do ministério cristão ocorre quando há plena consciência de que deve ser cumprido para a glória de Jesus e nunca dos homens. Temos aqui os objetivos da lição. Os textos de referência nós encontramos em João, no Evangelho de João, no capítulo 13. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em sua bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Temos aqui as leituras complementares. É uma sugestão que se faça essas leituras complementares durante a semana. E, obviamente, não somente as leituras complementares, mas manter um padrão de leitura sistemática, continuada da Bíblia diariamente, para que em um ano, no máximo em 3 anos, você tenha lido a Bíblia toda. Isso é muito importante. Motivo de oração: ore para que o discipulador não seja tentado a usar o ministério para glória pessoal. Temos aqui um esboço da lição, sempre em 3 tópicos. O primeiro, erros de um discipulador. 2, a igreja tem dono. 3, o discípulo serve propósitos. Introdução. O critério de Deus para que alguém se torne um discipulador é o contrário daquilo que muitos pensam. O maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Está lá em Lucas 22, 26. Melhor do que o status social ou eclesiástico é ser fiel. Erros, aqui no primeiro tópico, erros de um discipulador. Ser discipulador na igreja é diferente de ser gestor em outra instituição. Deus não promove pessoas porque são mais habilidosas que outras, mas para que possam cumprir propósito e servir melhor. Eu gosto de dizer que, embora alguns falem o contrário, a igreja não é uma empresa, não pode ser tratada como uma empresa. Em que sentido? Em que você tem pessoas que mandam, outras que são mandadas. Você faz as coisas, entre aspas, por obrigação, porque você precisa de alguma forma daquilo para sobreviver? Não. Nós devemos estar na igreja para adorar, servir e sermos um discipulador. O discipulador que deseja ser reconhecido por homens não conhece aquele para quem trabalha. Jesus foi o mais simples e humilde. Mesmo diante de sua grandeza, esvaziou-se a si mesmo. Este é o maior exemplo de servo humilde. É o que nós temos lá em Filipenses 2:7 e que já analisamos na lição de número 2, o chamado hino cristológico.
Diótrefes errou ao não considerar o legítimo e único Senhor da igreja e agir conforme seu entendimento equivocado e humano. Vamos lembrar que durante esse trimestre estamos com esse tema do discipulado e que tudo está tendo como motivo a terceira carta de João. 1.1 A soberba. A soberba é uma grande armadilha e não são poucos os exemplos e alertas na Bíblia quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba. No ministério, não há do que se orgulhar, porque se há dom ou talento, eles provêm de Deus. O discipulador orgulhoso é amante de si mesmo, acredita que suas ações, palavras, ensinamentos e outras qualidades são melhores do que as das outras pessoas. O poder sem a submissão a Deus é perigoso. Atrai os piores e corrompe os melhores. O poder sem amor leva à soberba. Ensoberbecer-se é satanizar-se. E aqui uma observação no comentarista: o orgulho é chamado pelos teólogos como o pai de todas as tiranias. Agostinho define o orgulho como o desejo perverso pelas alturas. Perverso porque há quem não economize esforços para alcançar sucesso, nem que para isso tenha que prejudicar outras pessoas. A soberba e a altivez sempre foram tóxicas e destrutivas aos discípulos de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus abate o soberbo. Nas Sagradas Escrituras há inúmeros exemplos de homens que não se submeteram e foram dominados pela altivez e o orgulho. Creio que aqui é bom nós fazermos uma pausa para definir o que é a submissão, o que é a obediência e o que é a subserviência. Submissão significa que você está debaixo de uma missão. Você reconhece a missão para a qual você foi designado. A obediência é você estar focado nessa missão para a qual você está designado. A subserviência, ela envolve isso que vai ser abordado no próximo subtópico: abuso de poder. É a relação não de líder e liderado, mas de chefe e comandado. O chefe tendo como premissa somente dar ordens, e ele só quer subserviência, ou seja, pessoas que estão cumprindo ordens apenas por cumprir, e essas ordens, elas são cumpridas de maneira cega, sem se compreender nenhuma missão e quando há uma missão. Abuso de poder. Só o mau discípulo, orgulhoso e prepotente, acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo. Diótrefes tinha essa ilusão. A Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus. Paulo usou o verbo exousia no grego, que é autoridade no sentido de ter licença ou permissão de Deus, ou ser dotado de habilidade ou força por Deus. Esse poder ou autoridade não é autônomo, ou seja, não existe de forma independente. Por ser dado por Deus, pertence a Ele. Abusar do poder dado por Deus é uma usurpação. Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse poder é uma capacitação para exercer o ministério confiado a seus discípulos e não para dominar. Aqui vale a pena falar um pouco da chamada síndrome de Saul. Entre outras coisas que nós podemos analisar que fez com que Saul decaísse, é o fato de que o poder lhe subiu à cabeça. Ele exerceu o abuso do poder. Antes da igreja ser instituída, Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. 1.3. Desequilíbrio emocional. Pressões cotidianas decorrentes da vida não podem minar as nossas emoções. Pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes. Um discipulador saudável preserva suas emoções. Ele pode trilhar esse caminho tendo e demonstrando confiança em Deus, guiando seu ministério pela fé e desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. O descontrole emocional leva a decisões erradas. É lógico que nós temos que reconhecer que nós temos emoções. Não podemos abdicar das emoções, negar que temos emoções, que é algo muito parecido com o que era feito pelos estoicos. Mas não podemos nos deixar dominar pelas emoções. Precisamos ser racionais. Nunca abrir mão do uso da nossa racionalidade. Fazendo então um balanço desse primeiro tópico, eu ensinei que o discípulo deve ter em mente que existem situações e comportamentos como orgulho, autoritarismo e descontrole emocional que prejudicam seu ministério, tornando ineficiente e fazendo errar em seu chamado. Nós somos seres humanos, falhos. Tiago lá diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, somos sujeitos a errar, mas nós precisamos buscar nos aprimorar, não somente pedir forças a Deus, mas também agir com sabedoria e inteligência para minimizar os erros. O meu primeiro pastor gostava de falar muito isso. O pecado, ele deve sempre ser tratado como um acidente. Ninguém se programa para pecar ou para errar. Tópico 2, a igreja tem dono. Diótrefes errou ao agir como se fosse o dono da igreja, quando, na verdade, ele deveria ser um despenseiro fiel, como está lá em 1 Coríntios 4:2. Um despenseiro fiel a Deus e ao seu líder João, com o propósito de cuidar e edificar a igreja de Cristo. A atitude autoritária, desequilibrada e os abusos cometidos por Diótrefes mostravam sua fraqueza e não alguma virtude. Apesar de se achar o dono da igreja, ele era fraco e não conhecia o verdadeiro dono. Vamos lembrar na primeira lição que os comentaristas não sabem ao certo se Diótrefes seria o pastor da igreja ou se era uma liderança. De qualquer forma, ele seria uma liderança. E uma liderança que o poder lhe subiu à cabeça. O verdadeiro líder, ele não se permite que o poder suba à sua cabeça. 2.1. O Pai. A Igreja de Deus é um termo usado pelo apóstolo Paulo para se referir à eclesia, que é o termo grego, que significa reunião de cidadãos chamados para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas. Aplicado à teologia, você entende ajuntamento de pessoas salvas, que foram chamadas para fora do mundo. Existem muitos comentários, principalmente de cunho pentecostal, que gostam de salientar isso. Esse termo aparece como exortação ao cuidado e temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, mas da igreja de Deus. A igreja é de Deus, mas formada e liderada por homens chamados para cuidar dela. A questão do pastoreio, do cuidado. Os pastores foram chamados para cuidar do rebanho, mas eles não podem se aproveitar das ovelhas. Estamos no mês da Reforma, quando Martinho Lutero cunhou as suas 95 teses, uma delas diz isso, que um pastor, ele não pode querer tosquear, abusar das suas ovelhas. 2.2.
quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que ele era um mestre fraco, submisso e serviçal. Existem pessoas que confundem, pensam que a humildade significa fraqueza, e não é. Jesus, ele ensinou a humildade, devemos ser humildes. E ainda temos aquela passagem lá de Coríntios em que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Nós precisamos sempre entender que somos dependentes de Deus. Parece que essa foi a leitura que Pedro teve ao rejeitar ter seus pés lavados por aquele que ele já tinha confessado ser o Cristo. Jesus queria apontar o caminho de um discípulo verdadeiro segundo o reino de Deus. O Filho veio ensinar que os homens deveriam viver na perspectiva do reino dos céus, que funciona diferente do sistema da terra. Foi ao mesmo Pedro, que em várias ocasiões demonstrou diferentes atitudes em relação a Cristo, que Jesus disse que edificaria a sua igreja, revelando que a igreja pertence a ele. E aqui um comentário bem importante. Jesus não queria ser importante humanamente falando, pois nenhum poder está acima do que ele já tem. Isso significa que nenhum homem, especialmente aqueles que ele estava formando, deveriam se achar importantes. O que eles deveriam saber é que representava a igreja de Cristo e tinham de cuidar dela. O modelo de liderança de Jesus deve ser imitado. 2.3. O Espírito Santo. A igreja tem o seu marco de inauguração a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como está lá em Atos 2. Podemos dizer, de uma certa forma, que Atos 2 é o texto fundante do pentecostalismo e, além do pentecostalismo, praticamente todos os segmentos cristãos reconhecem que aqui, de fato, começa a igreja. Então, essa descida aconteceu sobre os quase 120 discípulos de Jesus que seguiram suas orientações após sua última aparição ressurreto, que está registrada mais especificamente em Atos 1:8. O Espírito Santo é o dono da igreja, o auxiliador, o edificador dela na terra, o responsável exclusivo por seu crescimento e avanço, através da pregação de crentes cheios do Espírito. Jesus andou com os discípulos por um tempo. Se nós lermos nas entrelinhas dos evangelhos, nós chegamos à conclusão que são 3 anos e meio. Isso não está explícito, mas estaria implícito. E como a Bíblia declara que Jesus começou o seu ministério com 30 anos, daí vem a conta tradicional que Jesus morreu com 33 anos. Então, Jesus andou com os discípulos por um tempo, mas continua, por meio do seu Espírito Santo, a estar com a sua igreja até a consumação dos séculos. Fazendo então um balanço do tópico 12, eu ensinei que devemos cuidar da igreja com toda deferência e temor, sabendo que ela tem um dono e que um dia ele virá buscá-la. Tópico 3, o discípulo serve propósitos. Jesus é um exemplo perfeito de um servo fiel. Ao lavar os pés dos discípulos, ensina-os a agir segundo o padrão do reino dos céus. Assim, por meio desta atitude, Jesus capacita aqueles homens para realizar os propósitos de Deus na terra. 3.1. Estruturar e fortalecer o corpo. Desde o Antigo Testamento, vemos o Senhor Deus revelando, agindo e estabelecendo liderança, ordem, variedade de funções, enquanto conduzia o povo de Israel pelo deserto, preparando-o para habitar na terra prometida e instruindo acerca da vida religiosa. Importante notar que estes princípios também estão presentes na edificação da igreja. Cristo é a cabeça do corpo da igreja e, portanto, deve ser obedecido. Ainda o comentarista. Um discipulador que age de forma autônoma está fora do propósito de Deus.
tornando-se usurpador de um chamado dissociado de sua verdadeira missão. Vamos lembrar, ser submisso é entender qual é a sua missão. 3.2. Fazer a igreja avançar. Jesus continua sendo a referência do líder a ser imitado, e essa é a razão que justifica algumas de suas atitudes, ainda que não precisasse. Jesus foi batizado em águas, e é Mateus que procura deixar isso bem claro. Mateus apenas que registra isso. João Batista pergunta: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus diz: deixa por agora para que se cumpra toda a justiça. Mesmo não tendo pecados, ele lavou os pés de seus subordinados, mesmo sendo Deus. Jesus ensina que veio servir e não ser servido. Marcos 10:45 é o versículo que sintetiza, que resume toda a essência da mensagem do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele salienta Jesus como o servo. Isso é muito mais, ele fez para que a igreja avançasse e outros discípulos fossem formados. Nenhum discipulador pode agir fora desses padrões, como fez Diótrefes. 3.3. Acolher o povo e demais líderes. Diótrefes estava sendo reprovado por João por conta do seu autoritarismo. Sua má conduta como mau discipulador foi comparada ao bom exemplo de Gaio, por antonomínia, que acolhia até aqueles que lhe eram estranhos. Jesus acolheu seus discípulos ao lhes lavar os pés. A hospitalidade é uma das marcas do cristianismo. E aqui, então, nós salientamos essa questão do autoritarismo. O pastor, ele está para cuidar das ovelhas, para guiá-las, ele não é dono das ovelhas, porque a igreja, como bem salientou a lição, tem um dono que é Jesus Cristo. Fazendo então um balanço desse terceiro e último tópico, eu ensinei que, para cumprir os propósitos de Deus, precisamos seguir o modelo de liderança exercido e ensinado por Jesus. Conclusão: não há como ser um discipulador da Igreja de Deus. Não há como ser um discipulador da Igreja de Deus sem ter a disposição de seguir a liderança exercida por Jesus. Isso porque o poder de um discipulador jamais será baseado em critérios humanos, como acontece com outras instituições, mas fundamentalmente segundo o reino dos céus. Que terminamos então mais uma lição, e que Deus abençoe e que você sempre possa ser assíduo na escola bíblica dominical. Que Deus abençoe.